Quero saudar a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que alegria poder estar de novo com a Terça Nobre com Cristo, nesta programação muito especial, sendo transmitido também pelas redes sociais do Movidos por Cristo, Rede Interativa News, que para nós é motivo de grande satisfação receber os nossos irmãos, nossas irmãs, nesta noite maravilhosa. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de chamar a sua atenção e mandar um meu abraço, meu amor, meu carinho para os índios, né? Hoje, dia 19 de abril, dia da comunidade indígena, dia do índio. E sábado estivemos lá na aldeia Cabeceira, na região de Niuaque, mais de 1000 índios lá, né? E nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre a ressurreição de Cristo, uma noite de muita alegria, de muita festa, também de muitas conversões e curas. Isso é muito importante para nós, né? Então, minha saudação a toda a comunidade indígena do nosso estado e do nosso Brasil. Eu quero falar hoje sobre um tema muito importante, já que nós estamos saindo, graças a Deus, da pandemia, né? Desse vírus terrível que assolou o mundo e continua ainda matando pessoas, mas agora já praticamente de uma maneira mais controlada. Eu quero falar sobre pandemia espiritual. Pandemia espiritual, uma enfermidade permanente. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Pandemia espiritual, uma enfermidade permanente. Por quê? Porque quando se fala em enfermidade permanente, eu estou falando da enfermidade da alma. A palavra de Deus nos traz aqui algo assim muito significativo, que diz a palavra de Deus que, na verdade, por aumentar a iniquidade, veja só o que diz Jesus, por aumentar a iniquidade nesse mundo, e nesse mundo que nós estamos vivendo agora, a maioria das pessoas estariam frias. O amor de muitas pessoas esfriaria. Sabe que amor é esse? O amor a Deus. Então nós ficamos aqui perplexos em saber que a cada dia que passa, as pessoas estão se distanciando de Deus. Cada dia que passa, as pessoas estão se afastando de Deus. Cada dia que passa, as pessoas estão deixando de lado a fé, porque a fé é algo muito importante. As pessoas estão deixando de ir na igreja. As pessoas estão ficando numa situação de vazio. Quando nós sabemos que a fé, você tem fé, a fé vem de acordo com ouvindo a palavra do Senhor, e sem fé é impossível agradar a Deus. Que situação nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Se nós perdermos a fé, não teremos mais nada. Se você perder a fé, minha irmã, meu irmão, você não terá mais nada. Se você ficar frio ao ponto de não crer mais que Jesus possa ser a solução para os seus problemas, você não terá mais nada. É realmente uma pandemia espiritual, uma enfermidade permanente na vida daqueles que não estão mais crendo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que vai ser de nós? Agora, será que você está pronto? Será que estamos prontos para enfrentarmos essa situação? A situação que traz a enfermidade, esgotamento. Existe o esgotamento físico, existe o esgotamento nervoso. O esgoto físico é quando a pessoa já não tem forças para absolutamente nada, desanimada. O esgotamento nervoso, quando a pessoa está mentalmente anulada. Mentalmente anulada. A pessoa está anulada, completamente anulada. O cansaço. O cansaço é quando a pessoa não tem mais ânimo para levantar, para agir, para trabalhar, para festejar, para fazer qualquer coisa. Estou muito cansado. Como estou cansado? É uma doença permanente, porque as pessoas estão cansadas. Abatido é outra coisa terrível na vida das pessoas, o abatimento.
O apóstolo, o Davi mesmo disse, minha alma está abatida. Às vezes é algo interior que você sente e você não sabe como resolver essas situações. E na verdade, sem forças, nenhuma força para enfrentar as aflições, enfrentar o dia a dia, enfrentar as situações que você está vivendo, enfrentar as vicissitudes, as aflições, as tempestades que vêm te assolando no dia a dia da sua vida, sem forças. Lições que temos que aprender. Lições que temos que aprender. Presta atenção. Primeiro, a família é mais importante do que a gente imaginava. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas a minha família é importante? Sim. Quando você coloca numa escala de prioridades, o que você prioriza? Presta atenção no que eu estou dizendo, hein? Escala de prioridades. O que você prioriza na sua vida? Você prioriza o seu carro? Você prioriza o seu trabalho? Você prioriza quem? O quê? Você vai priorizar a sua família. Não é verdade? A não ser que eu esteja enganado. Lógico, tem algumas exceções, né? Tem pessoas que não priorizam a família nem por nada. Priorizar a família. Só que você vai priorizar a família quando você prioriza Deus na sua vida. Aí que está o X da questão. Quais são as prioridades? A prioridade minha é agradar a Deus, é orar, é ir na igreja, é comunhar, ter comunhão com os irmãos, né? E ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E em segundo lugar, a minha família é prioridade. Mas numa escala do mundo, a prioridade é a família. Por exemplo, vamos pensar aqui o idoso morando e tendo que lutar sozinho. Um idoso sozinho. Um idoso abandonado pelos filhos, pela família. Imagina quantos idosos estão aí nessa situação, abandonados pela família, nos asilos. Gente, a coisa mais triste que tem, quando um homem ou uma mulher decide descartar o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, que durante anos e anos e anos cuidou da família. De repente, numa idade avançada, vou pôr meu pai no asilo. Por que não quer cuidar? Porque não quer cuidar. E coloca no asilo. O asilo está assim, de idosos com família. Nós temos que mudar isso. Nós temos que pensar de forma diferente. Veremos mais pessoas idosas vivendo com as suas famílias e morando em comunidades especiais para evitar futuras situações de tragédia. É isso que nós temos que fazer. Priorizar família, cuidar dos nossos idosos, os idosos da família, o avô, a avó, o pai, a mãe. Não jogá-las no fundo do quintal, numa casinha lá, e sem ter nenhum tipo de conforto. O idoso ele vai se sentir bem, amparado, quando está no seio da família, com a família. Olha, nos dias de hoje é muito difícil ver isso. O segundo ponto que eu gostaria de evidenciar é uma revolução na medicina que aconteceu nesse período. Uma das maiores lições que aprendemos com o Covid é que a comunidade científica, trabalhando em conjunto, pode fazer coisas incríveis. Em poucos meses já tem vacina aí, já está melhorando a cada dia. Toda a comunidade científica do mundo se uniram para isso. É preciso ter o autocuidado, porque o autocuidado não é indulgência, não é te liberar das coisas. É ter cuidado com o seu corpo, é ter cuidado com a sua vida, com a sua alimentação, com aquilo que você ingere. Meu Deus, é difícil fazer isso? Autocuidado não é só de resultados negativos, porque às vezes a pessoa, vou me cuidar disso, bebe, fuma, droga, etc. Isso não é autocuidado. Autocuidado traz resultados positivos quando você pensa, isso eu não posso, isso eu não devo. Mas também dá um exemplo para as gerações mais jovens, porque aquilo que você faz hoje, o menininho, seu filhinho, seu netinho, está vendo o que você está fazendo. Ele vai ter a oportunidade de imitar você.
Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? Como algo a ser estabelecido, mantido por toda a sua vida. É isso que você tem que fazer. Outro ponto é editar na mente um número que tem um novo significado. Que número é esse? O número de atitudes que você tem que ter na sua vida. O caderninho de atitudes. Dificilmente a pessoa faz isso aí. Tem um caderninho dizendo, ou no celular mesmo, no notas lá, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. O que é positivo para a minha vida? Isso, isso. O que é negativo? Isso, isso, isso. O que eu posso fazer que não vai me prejudicar? O que eu posso fazer que, se eu fizer, vai me prejudicar? Será que você pensa assim? Será que você faz uma autoanálise da sua vida diária? Eu quero dizer, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, meus amigos, não se trata apenas de pandemia. Sua saúde está diretamente relacionada ao seu estilo de vida, nutrição, atividade física, ter um peso saudável, um sono reparador. Se você não tiver isso, a situação para você vai ficar muito difícil. Você vai ter que ir no médico. O médico vai fazer os exames e depois vai falar, você está com isso, 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 e você vai ter que fazer alguma coisa para melhorar a sua condição de vida e continuar vivendo nessa terra maravilhosa, bendita que Deus nos deu. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, o efeito da solidão na nossa saúde. Olha, eu tenho observado pessoas muito tristes, muito tristes. Pessoas que se sentem só, ou seja, abandonada pelas suas famílias. E às vezes dentro da própria casa. Eu quero falar sobre o efeito da solidão na nossa saúde. A vida nunca será como era antes. Pode ter certeza disso. De tudo que nós aprendemos com essa pandemia, nós aprendemos a lidar com situações. Usar máscara, álcool em gel, distanciamento social, se cuidar. Aprendemos tudo isso. E vai ficar. Mas nós estamos falando da pandemia espiritual, que é uma doença permanente. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Muito bem, que exemplo nós tivemos aí, nessa tribulação pandêmica? Perseverança, vai mudar, vai ser diferente. Vou me cuidar, vou cuidar da minha família, muita preocupação. Muitas pessoas perderam suas vidas, muitos entes queridos, amigos, né, se foram, mas a lição ficou. Então, tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança? Perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora, se a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É dado, é ofertado. Então nós temos que ter perseverança, esperança, alicerçado na experiência da nossa vida. Agora, a nossa vida pode ser diferente? Podemos mudar de atitude? O que é prioridade na sua vida? Já falamos sobre isso. O que é que te sufoca? O que está te sufocando? O que está te tirando do eixo, da rota, do alvo? O que está acontecendo? O que está te sufocando? Muitas pessoas dizem, meu marido me sufoca, minha esposa me sufoca, meus filhos me sufocam, meus pais me sufocam. É exatamente isso, meu trabalho me sufoca, minha vida está assim, está assado. O que acontece com a sua vida? Tem certas situações que a gente precisa observar para não viver nessa situação que nós estamos vivendo. A nossa vida, nós temos que consolidar através do plano de Deus. Através do plano de Deus. O que é que distrai você no seu dia a dia? O que é que distrai? Você está com foco, de repente algo te distrai. O diabo pode te distrair de muitas coisas boas que você vai fazer.
O diabo pode iludir você, pode trazer ilusão para você. E quando traz ilusão, você fica sem saber o que fazer. Como que você vai fazer? Como que você vai consolidar o plano de Deus na sua vida? De que maneiras? É através de eliminar as barreiras. Eliminar as barreiras. Como que nós vamos eliminar as barreiras? Jesus diz lá em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Esse é o Satanás, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Mas também significa aquelas pessoas que são usadas por Satanás para distrair você, acabar com a sua vida, liquidar com você. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, amados, amadas, nós temos que pensar claramente na nossa vida do que fazer nos dias de hoje. Exige determinação, esforço, cautela, prudência e ação. Vou repetir. Exige o quê? Determinação. Primeiro ponto, determinação. Você tem que ser determinado nas situações que você está vivendo. Quando você tem um alvo, você vai seguir aquele alvo com a orientação do Espírito Santo, senão não vai valer nada a pena. Determinação. Eu estou determinado a isso. Eu determino na minha vida que em nome de Jesus eu vou conquistar essa vitória. Eu determino em minha vida que vou conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Segundo ponto é esforço. Você não pode determinar se não tiver esforço, ou se esforçar para isso. Mas esse esforço tem que vir alicerçado na cautela. Se você não for uma pessoa cautelosa e verificar realmente o pró e o contra, né, você vai se complicar. Vem junto com a prudência. E quando você vê a determinação, o esforço, a cautela, a prudência, vem o quê? A ação. E quando vem a ação, o que vai acontecer na sua vida? Você vai ter uma vida focada, porque pode acontecer alguns problemas com você. Uma vida focada em coisas erradas, o que vai acontecer? Pode te trazer problemas sérios. Quando você foca nas coisas erradas. Ah, eu desejo aquilo. Mas aquilo é bom para você? Aquilo vai edificar a sua vida? Então tem 3 problemas sérios que nós temos que estar atentos aqui. É algo que é inclusive bíblico, que é a distração, a ansiedade e a preocupação. Nós temos um relato aqui em Lucas, capítulo 10 de Lucas, 38 ao 42, que fala sobre Marta e Maria. Aqui nesse relato, é tão importante, porque vai nos identificar algo maravilhoso na nossa vida. Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, hospedou-se na sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então Jesus foi na casa de Marta e Maria, e quando Jesus chegou, Maria foi sentar-se aos pés de Jesus para ouvir ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus era o visitante, e com certeza Marta estava fazendo o almoço, cozinhando. Não é? Daí viu que Marta estava sentada aos pés de Jesus e falou: que história é essa, Marta? Ô, Maria, eu estou aqui cozinhando e você está aí nos pés de Jesus? Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Veja só, uma situação de inquietação e preocupação. Ela estava mais preocupada, Marta, em fazer o almoço para Jesus.
e com certeza seus discípulos. Mas Maria, ela achou por bem fazer outra coisa. Sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Jesus disse, entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja só que lição. Será que nós estamos diariamente aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos? O encontro único com Jesus Cristo, nosso Senhor, lá em Atos dos Apóstolos 22:3, diz, quanto a mim, sou judeu. Isso o apóstolo Paulo falando, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje sois. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que ele foi criado, foi ensinado aos pés, nos pés de Gamaliel. E nós, o que estamos fazendo? A decisão é baseada na escolha. Na escolha. Você tem o direito de escolher. É o livre-arbítrio. Como você faz sua escolha ao levantar-se? Como que você escolhe? Quando você vai levantar, você levanta, ora a Deus, sim ou não? Você ora, vai fazer as suas necessidades de manhã. O que você vai fazer? Qual é a escolha? É oração? É planejamento para o dia, de acordo com a palavra de Deus? Tem uma passagem lá, Mateus 4:9. Satanás disse a Jesus, quando Jesus estava no deserto, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. E aí? Disse para Jesus, ofereceu o reino para Jesus, né? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixa e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então o diabo foi embora. Jesus escolheu. Você também foi escolhido. Sabe por quem? Por Jesus. Lá em João 15:16 diz, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, o que acontece quando nós pensamos dessa forma? E ele diz mais ainda, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vai oferecer a você, vai te dar. Esses exemplos de Jesus nos dá a entender que, na verdade, nós fomos escolhidos e eleitos por Cristo Jesus para dar frutos, buscar pessoas para o aprisco de Jesus e, ao mesmo tempo, viver na dependência dele para ter uma vida feliz e abundante. Agora, como vencer a ansiedade? Como vencer a preocupação? Nossa vida é como um balde furado. Alguém já viu o balde furado? Se enche ele de água e está furado, você vai levando e ele vai pingando, né? É a nossa vida. Até acabar, até esgotar a água que está no balde. Nossa vida é assim. A cada dia que passa, você está envelhecendo, está se enfraquecendo e vai chegar um dia que Deus vai te chamar. Então nós temos que ter dois passos importantes na vida. Primeiro é confiar completamente em Deus. Lá em Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que lindo, né? E lá em 1 Pedro 5:7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Viva apenas um dia de cada vez. Se nós vivemos um dia de cada vez, por que você vai se preocupar com o dia de amanhã? Porque diz a palavra, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então nós temos que aprender com a palavra de Deus para vencer a ansiedade, a preocupação, o medo, porque
o medo, a ansiedade, vai transtornar a nossa vida, vai te tirar do foco, vai deixar você abalado, abatido, preocupado, nervoso, sem saber o que fazer. Confie em Deus. Escolher sentar aos pés de Jesus diariamente. E como nós vamos suportar os açoites? Os cristãos são chamados a suportar os açoites. Primeiro açoite é o sofrimento. 2 Timóteo 2,3 diz assim: como bom soldado, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Lá em João 10,10, não falei, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenhas vida e ter vida em abundância. É isso aí. Outro sofrimento é a correção. Como filhos somos corrigidos. Hebreus 12,7 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrige? É isso aí. Simples assim. Deus nos corrige no momento certo através do Espírito Santo. Outro sofrimento que as pessoas têm, tristezas. Tristezas como cristãos, não é? De vez em quando você não está triste, sem saber o que fazer. Lá em 1 Pedro 2,19 diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus sofra agravos, padecendo injustamente. O sofrimento do cristão também vem através das contradições. E como parceiros de Cristo, sofremos isso. Hebreus 12,3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Quanto conselho tem na palavra de Deus para vencer tudo isso? As tentações. E as tentações? Como provados de Cristo. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual é prometido aos que o amam. E todas as coisas, somos tristes, ficamos entristecidos e provados como todas as coisas, por causa dos escolhidos, porque nós fomos eleitos. 2 Timóteo 2,10 diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Que alegria, né? Poder viver a nossa vida numa situação como esta, de uma maneira tão especial, tão gostosa, tão maravilhosa. Pandemia espiritual. Pandemia espiritual, ou seja, uma doença permanente. Se você quiser sofrer essa doença permanentemente. Senão, a única coisa que está é o conselho que acabamos de falar na palavra de Deus. É isso que importa para as nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Vamos orar. Quero orar agora pela sua vida. Orar para que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito importante, alegre, feliz, nesse mundo que nós estamos vivendo. Pai querido, em nome de Jesus, quero colocar a sua igreja nas tuas mãos, Pai. As pessoas que estão conosco pelas redes sociais, as pessoas que estão carentes de afeto, de amor, que estão vivendo em agonia, em desânimo, preocupadas com o dia de amanhã. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas vidas. E tire agora, Pai, em nome de Jesus, qualquer tipo de ação demoníaca, para que elas possam estar livres, adorando o Senhor, glorificando o Teu nome e Te buscando de todo o coração. Repreendemos toda enfermidade física, toda enfermidade espiritual, qualquer ação demoníaca na vida das pessoas. Prospere a vida das pessoas, aquelas pessoas que estão desempregadas, abra a oportunidade de emprego. As pessoas que estão em depressão, sejam curadas agora em nome de Jesus. As pessoas que estão preocupadas, que agora a preocupação caia por terra em nome de Jesus. Porque agora, em nome de Jesus, eu abençoo a todas as vidas e declaro saúde, paz, prosperidades a todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, muito obrigado pela sua atenção. A amada igreja, muito obrigado por todos estarem conosco nesta noite. E estaremos com vocês na próxima semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Uma boa noite e até a próxima semana.